Bem-vindo ao Inteiro Teor. Hoje vamos falar sobre questões que envolvem o penhor de joias e o nível de qualificação exigido em seleções públicas. Quem nunca teve dúvidas sobre pelo menos um desses temas? Precisou penhorar uma joia? Quais garantias você tem em caso de extravio? O TRF1 condenou um banco a indenizar cliente depois que a joia penhorada sumiu. Abriu concurso para técnico e você tem curso superior na mesma área, mas sua inscrição não foi aceita? A jurisprudência é pacífica no sentido de que o registro de candidatos com grau de instrução superior ao exigido no edital deve ser aceito. É um giro pelas notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Para muitas pessoas, uma joia tem um valor maior que o do bem material. É como se existisse uma relação sentimental com aquele anel, o colar. Chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região o caso de uma cliente que penhorou a joia no banco e teve a peça extraviada. Saiba qual foi o resultado deste julgamento. A vendedora de joias Nayara Vieira sabe bem o valor que tem cada uma das peças. Tem as que representam amor, que são aquelas joias de família. Tem aquelas que são nossas queridinhas, que não conseguimos ficar sem. Minhas clientes relatam que quando estão sem o uso de uma joia, é como se ela estivesse sem vida. Isso significa para elas que o uso da joia é fundamental, pois traz alegria, melhora a autoestima, faz elas se sentir mais poderosas. Elas falam que quando tem que desfazer de alguma das joias, é como se estivesse tirando um pedacinho delas. Além do valor sentimental, joias têm também valor material e, por isso, podem ser penhoradas como garantia de empréstimos feitos em bancos. Em algumas instituições, esses empréstimos podem chegar a até 100% do valor da garantia. O problema é quando o bem dado como garantia é extraviado. A Caixa Econômica Federal foi condenada em primeira e segunda instâncias a pagar uma indenização pelo extravio de joias penhoradas. A instituição alegou que não houve falha no sistema de segurança e, embora tenha reconhecido o roubo, tentou se afastar do dever de ressarcir o cliente. Mas, por unanimidade, a quinta turma decidiu que o banco não pode se furtar à responsabilidade de indenizar, uma vez que é prestador de serviços bancários e responde pela reparação dos danos causados aos consumidores. No voto, o relator do recurso da Caixa, desembargador federal Souza Prudente, destacou 2 pontos que reforçam os direitos de quem tem joias colocadas no penhor e que acabam sendo extraviadas. Segundo o magistrado, qualquer subtração fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar alterações em seu bem-estar ideal, ainda mais quando se trata de joias que, segundo os autores da ação, gozam de valor sentimental. A imposição de limite à reparação do dano causado ao consumidor, no caso de extravio da garantia oferecida, apresenta-se excessivamente desfavorável ao mutuário, uma vez que a avaliação feita pela instituição financeira é sempre em valor inferior ao de mercado. Desta forma, segundo o desembargador, para que se restabeleça o equilíbrio contratual, deve ser considerado, a título de reparação pelo dano material sofrido pelos apelados, o real valor de mercado das joias, conforme arbitrado na perícia judicial. No caso, a indenização foi fixada em R$ 3.000.
Especialista em direito do consumidor, o advogado Vitor Hugo de Aguiar explica o que deve fazer o consumidor que for prejudicado com o extravio de joias dadas como garantia de empréstimo, seja em contrato de mútuo ou de penhor. A primeira orientação é de que no momento da contratação ele leia com bastante atenção o contrato, justamente para que ele tenha ciência e tenha noção do que está sendo contratado. A partir daí, uma vez efetivamente realizada a contratação, caso ocorra uma situação de perda, de dano, de extravio do bem dado em garantia, a medida inicial que deve ser tomada pelo consumidor é buscar contato com a instituição financeira responsável, justamente para se tentar uma solução consensual, uma solução amigável. Não sendo possível essa solução, por qualquer motivo que seja, o consumidor tem total direito e prerrogativa de buscar o apoio, seja dos órgãos de defesa do consumidor, ali no PROCON da sua região, no PROCON da sua cidade, no PROCON do seu bairro, seja de ajuizar a medida judicial cabível, uma ação de indenização por dano material, por dano moral, perante o Poder Judiciário. O Inteiro Teor faz um breve intervalo agora. Na volta, você vai ver. Candidato que comprove grau de instrução superior ao exigido em edital não pode ser impedido de participar de seleção pública. É um giro pelas decisões em destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Até já! Em 2022 começou com várias oportunidades no serviço público. Há editais abertos com vagas de níveis médio e superior para carreiras nos estados e também em âmbito federal. E se a sua qualificação for superior à exigida nas regras do concurso, claro, dentro da mesma área, a inscrição não pode ser barrada. Pelo menos essa é a interpretação de tribunais como o STJ e o TRF1, que recentemente analisou o caso de um candidato ao cargo de técnico de administração em seleção do Exército Brasileiro. Um candidato com nível superior pode concorrer a uma vaga em seleção para profissionais de nível técnico ou médio? Essa questão ainda chega com frequência ao judiciário, tanto que o STJ pacificou jurisprudência sobre o tema, com o objetivo de dar mais segurança jurídica aos candidatos e à administração pública. No universo dos concurseiros, tentar vagas que exijam menos qualificação profissional é comum. Eu passei no concurso da Caixa em 2014. Quando eu fiz o concurso, eu já tinha nível superior e pós-graduação. A porta de entrada para alguns concursos, ela é exatamente pelo nível médio. Então, eu tinha que fazer, se eu quisesse entrar nesse concurso, eu tinha que aceitar a condição de ser nível médio. Mas depois que eu entrei na Caixa, foi super tranquilo eu comprovar meu nível superior e eles mudarem no meu currículo e tal. Então, essa prática, ela é comum e às vezes, em alguns casos, até obrigatória. Mas isso é para concursos muito concorridos também, né? Concursos muito concorridos, geralmente a gente pega uma vaga de nível médio para ser mais tranquilo da gente conseguir ter um desempenho melhor. Eu já fui aprovada em alguns concursos e tomei posse em alguns deles. Um deles era de nível médio. Quando eu fiz o concurso, de fato, eu não tinha terminado a minha graduação. Mas no momento da posse, coincidentemente, eu tinha acabado de terminar o meu curso. Portanto, quando eu assumi, eu já tinha nível superior e isso não trouxe qualquer problema, não foi um empecilho para que eu tomasse posse naquele concurso, mesmo ele sendo de nível médio. Diferente do caso dessas duas servidoras, um candidato à vaga de técnico em administração no Exército Brasileiro foi eliminado do processo seletivo porque apresentou diploma de graduação em administração em vez do diploma de curso técnico de nível médio, conforme previu o edital. O processo chegou ao TRF da Primeira Região por meio do chamado reexame necessário ou duplo grau obrigatório, que exige que o juiz encaminhe o processo ao Tribunal de Segunda Instância, havendo ou não apelação das partes, sempre que a sentença for contrária a algum ente público.
O primeiro juiz do caso destacou que o entendimento dos tribunais é no sentido de que, comprovado o grau de escolaridade superior ao exigido pelo edital do certame, não há razoabilidade em pedir o acesso ao cargo público pretendido. Considerando que ele preenchia tal requisito até numa graduação superior, foi concedida segurança para que ele permanecesse no certame e, aprovado, pudesse ser nomeado e tomasse posse. À época, foi decidido com base na jurisprudência firme do TRF1 e do STJ. A quinta turma do TRF1, que reavaliou o caso, manteve a decisão. Essa advogada e professora de Direito explica que as regras dos concursos não podem barrar candidatos que apresentem qualificação maior do que a prevista. Então, eu preciso de um conhecimento para que o candidato ocupe aquele cargo. O conhecimento mínimo, ele está no nível médio. Mas é claro que o candidato que tem nível superior tem aquele conhecimento. Então, o que o edital quer não é um documento, não é um diploma. O que o edital quer é o conhecimento. A razão da norma, a regra do edital está sendo cumprida. Então, sem dúvida alguma, ele pode ser nomeado para esse cargo tendo nível superior, que o diploma é reconhecido e concluído, portanto, mas que o edital só exigia nível médio. Ela complementa que a admissão desses candidatos, inclusive, vai ao encontro do que prevê a Lei de Eficiência na prestação de serviços públicos. Se eu aceito o candidato que tem nível médio e se eu aceito o candidato que tem o conhecimento com nível superior, eu primeiro estou abrindo o leque de possibilidades quanto ao número de candidatos. Mais candidatos vão poder prestar esse concurso. E digo mais, eu posso ter a nomeação de candidatos que tenham um conhecimento superior àquele que eu estou precisando. Vejam, a administração pública ela só ganha. Ganha na economia e ganha na eficiência. Vamos ver agora outras decisões do TRF1 que se destacaram nas últimas semanas. Raíssa Lomonte. Olá! A segunda turma do TRF1 determinou a devolução aos cofres públicos de valores de aposentadoria indevidamente depositados pela Universidade Federal de Minas Gerais na conta de um aposentado já falecido. A irmã do servidor e inventariante dos bens foi convocada para ressarcir os cofres públicos, mas se negou, alegando que não foram efetuados saques na conta corrente e que os valores depositados foram consumidos por débitos de compromissos assumidos anteriormente. Mas, ao analisar o caso, o relator desembargador federal João Luiz de Souza entendeu que ficou comprovado no processo que houve movimentação indevida na conta do aposentado após a data do óbito, com débitos de contas de luz, TV por assinatura e consórcio. Por isso, a restituição dos valores é obrigatória. E o TRF confirmou sentença que negou indenização por danos morais ao comprador de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Ele pretendia receber R$40 mil da Caixa, do Fundo de Arrendamento Residencial e da empresa CB Engenharia por causa de uma divergência na metragem descrita na escritura. Enquanto consta do documento que o imóvel tem 200 metros quadrados, na realidade ele tem 128. No entanto, o juízo de primeiro grau entendeu que as unidades residenciais do programa são padronizadas e, no caso, o bem foi negociado como coisa certa e discriminada, em que as dimensões são meramente ilustrativas, recaindo o preço sobre o imóvel como um todo e não com base nas medidas. Concluiu que o vício formal não é suficiente para nenhum tipo de indenização, uma vez que tal erro não trouxe impactos na negociação. No TRF1, a relatora, juíza federal convocada Kátia Balbino, concordou que o erro no tamanho do terreno não implica em dano à parte autora, pois não foi condição imprescindível para a celebração do contrato ante as características próprias desse programa social de moradia popular altamente subsidiado pelo governo federal. Para a magistrada, não há motivos para alterar a sentença. Com mais agilidade no julgamento dos processos judiciais, a vice-presidência do TRF1 alcançou e superou as metas 1, 2 e 10, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, e conquistou o selo Estratégia em Ação, na categoria Diamante.
Segundo o vice-presidente do TRF1, desembargador federal Francisco de Assis Bete, a premiação é resultado de comprometimento e da setorização dos processos que passaram a ser analisados por equipes especializadas no tema de cada ação. O selo foi criado para prestigiar o trabalho das unidades que mais se destacam no cumprimento das metas durante o ano. Esta edição do Inteiro Teor Notícias fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que você pode acompanhar também, junto com outras notícias, no portal trf1.jus.br e nas nossas redes sociais. Obrigado por sua companhia e até a semana que vem.